Olá, meus amores, muito boa noite para vocês, boa tarde, bom dia, né? A hora que você for ver essa gravação, excelente, tá bom? Então, fiquei de vir ontem, mas não deu, tive alguns problemas, então não deu para mim estar aqui com vocês. Mas estou aqui hoje, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e agradecida a Ele mesmo, né? Porque se não é Ele, para me ajudar, quem seria? Não tem mais ninguém. Nós temos que contar com o nosso Pai, o Criador do céu e da terra, aquele que faz tudo por nós. E nós temos que entender, temos que ter obrigação de entender que Ele é único. Ele é único e é bom o tempo todo nas nossas vidas. Então devemos honrá-lo, né? Devemos respeitá-lo. Assim como nós respeitamos e amamos os nossos pais. E hoje eu vim falar justamente sobre isso, sobre a honra do pai e o filho. Não só a honra do pai, nosso pai eterno, né, que está no céu, né, mas a honra também dos nossos pais, da nossa mamãe, do nosso papai. Eu vou ler aqui quanto o que o profeta está falando, o profeta João, né, segundo o evangelho dele, né, João Batista, ele escreveu aqui nos dando orientações. E através do que ele escreveu quanto aos acontecimentos do passado, né, que houve, que o principal, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né, nosso Deus eterno, que ele vem relatando, falando aqui sobre o sofrimento, né, tudo quanto as coisas que aconteceram com Jesus no passado. E ele fala que todos nós devemos honrar, né, honrar ao Pai, né? Quando nós honramos o Pai nos honra. Já falei sempre isso aqui e volto a repetir sempre. Devemos honrar o Pai. Aí você me pergunta como honrar o Pai, Elizabeth? Vou te explicar daqui a pouco, depois que eu ler os versículos que está aqui. Você novo que está chegando, se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever-se, tá? Tem uma palavrinha escrita aí, inscrever-se. Você clica nela, aperta seu dedinho nela aí. Depois vai aparecer 3 palavras do lado. Aliás, minto, aparece um sininho, você aperta no sininho. Quando você aperta no sininho aparecem então essas 3 palavrinhas. Você aperta na palavra todas, né? Quando você aperta na palavra todas, você está dizendo para o nosso canal, para aqui para o canal, para o YouTube, que você gosta do que você vê aqui e que você gostaria de ser notificada para assistir outros estudos como esse, né? Aqui nós fazemos o estudo bíblico, né? Nós falamos sobre a palavra do Senhor de Deus, quanto os acontecimentos do passado, quanto as consequências que causaram, né? Todas as coisas que aconteceu, que teve muitas consequências, tanto benéficas quanto consequências malignas, né? Mas nós devemos refletir quanto à orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele que nos orienta através da palavra dele. Ele conversa conosco através daqui, ó, da Bíblia, através da palavra dele. É a palavra dele que nos traz orientação. E aí nós devemos seguir, né? Segundo o Evangelho de João e segundo tantos outros profetas que aqui relataram a história do sofrimento de Jesus, mas que houve vitória, né? Lá em Mateus 6, 33, se eu não me engano, fala que aquele que busca o Pai, né? Muitas coisas Deus dará, Deus o honrará, né? Ele acrescentará além daquilo que você pediu. Então, creia nisso, tá bom? Essa é a minha palavra amiga de hoje. Eu gostaria que você prestasse bem atenção para que você guardasse o que é bom com você e também transmitisse. Como você vai transmitir isso? Você me pergunta. Quando você compartilha a palavra, leve a palavra amiga para alguém, convide alguém para estar aqui no nosso canal, tá certo? Alguém que tem interesse em saber de Jesus, alguém que tem interesse em ter conhecimento da palavra do Senhor. Quando nós temos conhecimento da palavra do Senhor, nós ficamos mais acesos que eu quero dizer, nós temos clareza no desenvolver da nossa vida atual, porque nós temos exemplos, né, que vêm da palavra do Senhor e muitos ensinamentos
que Ele nos dá através daqui, da palavra dele. Aqui nós temos muitos ensinamentos. Basta você querer conhecer e aprender e fazer conforme a vontade do Senhor. Procurar fazer o que é certo, sendo justo, tendo um caráter de Deus. Aquele que tem um caráter do Senhor é a pessoa que é justa, que crê na verdade, não é mesmo? Que crê na verdade. Então vamos lá, eu vou ler aqui, deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho nessa cadeirinha. Eu preciso comprar uma cadeirinha mais confortável, porque essa aqui me cansa, verdade. Ela me deixa cansadinha, as costas às vezes ficam cansadas. Eu boto uma almofadinha, sabe? Tá aqui uma almofadinha, mas mesmo assim, acho que tinha que ser mais confortável ainda, né? Para a gente estudar, a gente precisa estar num lugar confortável, em silêncio, numa cadeira bem aconchegante, num lugarzinho gostoso para estudar, né? Mas enquanto a gente não tem, a gente vai fazendo o que pode, que Deus sempre traz uma solução e sempre nos ajuda, não é mesmo? Basta a gente perseverar. Temos que perseverar, temos que seguir em frente sem olhar para trás, tá bom? Então vamos lá? Diz aqui assim, ó, versículo 16, do capítulo de número 5, segundo Evangelho de João Batista. Diz assim, ó, e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vós maravilhes. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. E também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo, para que todos honrem o filho como honra o pai. Quem não honra, deixa eu voltar. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder também de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salves. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou.
E o Pai me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem ouvistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tá terminando, só um pedacinho. E não queres vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitas se outro vier em seu próprio nome. A esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Preste atenção nisso aqui, hein? Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem de Deus? Não cuides que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós creesseis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis na minha palavra? Então o Senhor aqui, ele está sendo bem explicativo, ele está mostrando aqui, está sendo bem claro, mostrando que aquele que não crê nas Escrituras, como poderá crer na palavra dele? Ele está falando, né? Então, existem pessoas que são desta forma. Você pode falar o que for para ela, quanto a palavra do Senhor, a pessoa se acha, não, eu tenho o Senhor Jesus, eu posso isso, eu faço assim, eu oro sim, eu rezo, né? Tem pessoas que falam, eu rezo, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso estar ouvindo toda hora a palavra, mas o Senhor Jesus diz que aquele que o buscar receberá além do que foi pedido, né? Como diz lá em Mateus 6,33. Prestem atenção aqui, gente, numa coisa. Quando se fala, o meu pai até agora trabalha, no versículo 17 ele fala, e Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja bem, há milhares de anos, o zelo do Senhor o leva a perseverar e controlar o universo conforme tudo que acontece nele, esmiuça tudo conforme as coisas do universo, né? Tudo que foi ele que formou e criou tudo. Então faz o sol nascer diariamente, a chuva rega a terra, as sementes se desenvolvem e tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas que o Senhor, nosso Deus, garante para todos nós, não é mesmo? Então o Todo-Poderoso, ele não descansa no seu cuidado para com seus filhos, ele não descansa com o seu cuidado para com cada um de nós. Mas, apesar de ter sido, na época, ele foi muito criticado por atender pessoas aflitas, né? O Senhor Jesus, ele nunca deixou de socorrer aquele que é necessitado. Ele sempre socorre os seus filhos, ele socorre os necessitados e aqueles principais, né? Todos, né? São todos, não principais, não, a palavra não é essa, né? Ele atende a todos, independente de sua fé ser grande ou pequena. Ele quer encontrar em você sinceridade, você entende? O Senhor Jesus, ele quer encontrar em você sinceridade. Então, quando ele está falando isso, ele está falando que é preciso o filho, aqui diz assim, ó, deixa eu ler aqui para vocês. De igual modo, Todo-Poderoso não descansa o seu cuidado com os seres humanos e fica atento para responder continuamente os seus clamores. Quando nós oramos, né, quando nós buscamos ao Senhor, né? Então, veja que se o pai age assim, o filho tem não somente a liberdade de imitá-lo,
né? Geralmente os filhos imitam os pais, né? Seguem aquilo que os pais fazem. Mas também a responsabilidade de proteger, né? Como muitos têm, quando eu digo, os pais têm a responsabilidade de proteger, né? Os filhos, às vezes os pais delegam responsabilidade para um filho, para cuidar de outro irmão, de um irmão, por exemplo, que está em casa, né? Às vezes tem um irmãozinho, o papai ou a mamãe vai sair e delega, então, olha, fulano de tal, tome conta dos seus irmãos, faça isso e isso, delega uma responsabilidade por eles. Então, não só os pais têm a responsabilidade de cuidar, de proteger, né? E de ter responsabilidade, como os filhos também têm essa responsabilidade de obedecer e cuidar do próximo. Por isso ele diz que temos que cuidar um dos outros, cuidar do próximo, né? E também no versículo de número 23, fala para que todos honrem o Filho. O Altíssimo Deus, ele enviou o Senhor Jesus atribuído da missão de redimir o ser humano, redimir, fazer com que a pessoa se arrependa, né? Então, por esse motivo, o pai reivindica a honra ao filho e deseja que ele receba dos homens glória igual à sua. Isso significa obediência, isso significa temor, isso significa respeito, né? Respeito para com ele, para com o próximo. A pessoa que não reverencia o filho desonra tanto ele quanto ao pai. Por isso fica impossível de alcançar a vida eterna. Então temos que reverenciar o nosso Pai, o nosso Deus, Jesus, né? E para que a gente, que é o Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Para que a gente também, nós honramos o Pai e o Pai nos honra. Então, ele diz que quem ouve a palavra dele, crê nas palavras dele, né? Tem essas pessoas têm crédito com ele, vamos dizer assim. Aquele que crê na palavra do Senhor tem crédito com Jesus, aquele que honra Jesus. Então é necessário que se busque estar na presença do Pai. Isso significa que quando se busca estar sempre na presença do Pai, que essa pessoa é uma pessoa fiel ao Pai, né? E o pai, dessa mesma forma, vendo que o filho procura, que o filho honra, o pai também é fiel ao filho, né? Então, há uma troca de fidelidade, de amor, de respeito, de carinho, um para com o outro, pela obediência, né? Então, devemos ser assim, tá bom? E aí, isso eu estou falando quanto a gente leu aqui, está falando aqui também na palavra do Senhor. E também no versículo de número 31 fala sobre o testemunho, né? Ele diz assim: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, né? Presta bem atenção. Lá na época, a lei mosaica não permitia que o homem testemunhasse a favor de si mesmo, né? Tem que haver um outro testemunho, né? Antes, era necessário que ele tivesse testemunhas. Por isso, o Senhor Jesus recorreu à lei para provar que o seu testemunho era autêntico, né? Pois dispunha da declaração do próprio Deus a seu respeito nas Escrituras. Está escrito em Isaías 9, 6, 7, 35, 5 e 6. Estou lendo aqui na Bíblia. Também 6, 1, 61, 1 e 2. Então, veja bem, embora o Messias não precisasse de testemunhos humanos, ele contava com o de João Batista e de várias pessoas beneficiadas por seus milagres. João Batista, então, Jesus dava testemunho quanto as coisas, os milagres acontecidos, né? João Batista dava. Então,
devemos ser conhecedores da palavra do Senhor Jesus, né? E procurar aceitar a palavra do Senhor Jesus. Veja bem, eu quero falar uma coisinha aqui para vocês. Veja bem, honrar os pais significa obedecer, né? Quando a gente fala assim, mas o que significa honrar o pai? Honrar os pais, eu digo os pai e mãe, tá? Significa obedecer, significa ouvir e respeitar, porque os nossos pais que nos deram a vida, né? Por isso devemos honrá-los e respeitá-los, né? E eles também nos ensinam quanto a tudo que nós devemos aprender e quanto também a existência de Deus lá no céu, né? Quando nós nascemos, quando a gente já vai começando a ter mais entendimento, o papai e a mamãe da gente começa a nos dar ensinamento, falar do Deus Criador, né? Ele fala quanto a isso e que tudo que nós pedirmos a Ele, nós alcançaremos através da nossa fé. Então, Ele vai nos ensinando, os papais e a mamãe da gente vai nos ensinando. Então, veja bem, não só nós devemos honrar os nossos pais, mas também devemos honrar autoridades também, né? Devemos honrar, por exemplo, os nossos avós, né? Quem tem avós, né? Porque eles são autoridades. Eles também são autoridades construídas em amor, né? São autoridades construídas em amor por Jesus, pelo nosso Pai eterno, né? Então, isso é importante, né? Que a gente também venha honrar as autoridades, aqueles que Deus deu autoridade. Não só autoridade diante da nossa vida, da nossa sociedade, mas também assim, dentro do nosso habitat, que é a nossa casa, onde nós vivemos, onde nós moramos, né? Nós devemos respeitar a pessoa de mais idade, uma pessoa que já tem uma certa experiência, que pode te passar muitas coisas, te ensinar muitas coisas. Então, devemos honrá-los, né? Então, os filhos devem honrar os pais como os que foram escolhidos, né, por Deus para cuidar, para proteger, né, para prover, para ensinar, né? Ensinar a palavra de Deus, né? Devemos respeitar. Por exemplo, quando vamos à igreja, né, cada um na sua, né, daquilo na qual gosta de ir, nós devemos respeitar, né, a autoridade maior que está naquela instituição, que é a igreja, né? A igreja, a casa do Senhor, que é o bispo, o pastor, né? Devemos autoridade, a honrar, né, aquela pessoa que tem autoridade sobre todos os outros. Não que os outros não tenhamos, todos nós temos autoridades, né? Mas sabemos que todos nós temos um papel importante na sociedade. Todos nós temos esse papel importante. Entenda, não há dificuldade e não há lutas que Deus não possa resolver. Por isso nós devemos buscar sempre o apoio do principal nessa vida, que é Deus em primeiro lugar. Buscando Deus em primeiro lugar, depois nós vamos buscar outras coisas. Quando nós o buscamos em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas para a nossa vida. Então, aqui na Bíblia, a honra aqui significa fazer distinção. Por isso que fala lá no quinto, quanto aos mandamentos de Deus, fala no quinto mandamento que é a lei de Deus, que é de honrar pai e mãe, né? Se procura lá nos 10 mandamentos, o quinto mandamento fala que é honrar pai e mãe, né? Então, nós devemos honrar o pai e a mãe da gente para que a gente prolongue os nossos dias de vida na terra. Isso foi dito, está dito, dito pela palavra do Senhor, não sou eu que estou falando, não. Deus disse que aquele que respeita pai e mãe, sua vida será prolongada na terra, porque Deus dá
essa vida, né? Então é necessário respeitar, valorizar o papai e a mamãe, valorizar a sua família em si, né? A família é a unidade mais importante, né? A unidade básica da vida. Você entende? A unidade básica da vida. Deus, ele promete prolongar a vida dos filhos que honram os seus pais. Assim como nós honramos os nossos pais aqui na terra, né, nosso estado físico, devemos honrar o nosso Pai que está no céu, exaltando o nome dele, louvando o nome do Senhor, reconhecendo que ele é Deus e que sem ele nada podemos fazer. Então precisamos colocar sempre o Senhor Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, sempre reconhecendo a grandeza desse Deus, né? A grandeza dele, a soberania, o poder, né, que ele tem sobre todas as coisas, sobre todos nós, né? É Deus em primeiro lugar. Honre ao Pai para que o Pai possa te honrar, tá certo? Então essa é a palavra de hoje, a palavra que eu queria trazer para vocês, que é sobre honrar o Pai e o Filho, né? Devemos honrar uns aos outros, não honrar, buscar honra para nós, como diz aqui, ó. Eu não ele fala aqui assim, ó, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Você entende? Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Quem testifica é o Senhor nosso Deus, né? A gente não tem que ficar esperando coisas de que o outro fale, e fulano é assim, sabe? Entendeu? Você entende o que eu falo? Tem pessoas que querem elogios, tem pessoas que querem, tá certo, quer receber elogios, isso sempre é bom, mas eu digo assim, elogios para a honra, não. Elogios tem que ser, a honra tem que ser para o Pai, né? O nosso Deus. Tudo que nós fazemos é para a honra e glória do nosso Deus, nosso Pai aqui na terra. Aqui o nosso Pai, tudo que nós fazemos aqui na terra, o nosso Pai nos honra, porque nós o honramos, né? Com louvores, com agradecimento por quanto ele tem feito nas nossas vidas. Gente, eu tenho tantas testemunhas, muitas coisas aconteceram na minha vida que eu poderia estar falando aqui com vocês. Mas, como são coisas bem assim, difíceis de falar, né? Tem coisas que é muito difícil de vir lá explicar, mas são coisas que há a testificação do Senhor Jesus. Só Ele pode nos honrar, né? Quando nós honramos a Ele, Ele nos honra. Ele é justo em verdade, né? Ele é justo na verdade. Você entende? Então, aquele que exerce a sua função com justiça, né? Exerce com juízo, com veracidade, o Senhor o honrará. Deus sempre honrará essa pessoa. Não se importe com o que os outros falam ou deixem de falar de você. Às vezes ficamos entristecidos, não é mesmo? Quando alguém começa a falar de você coisas que você não merece. A gente sofre, eu já passei muito por isso. Sofri muito, já chorei muitas lágrimas eu derramei. Mas eu não quero falar sobre esse assunto aqui. Hoje eu vim falar sobre a honra do pai e o filho, tá certo? E quanto as minhas coisas, né? Os meus acontecimentos, eu creio na palavra do Senhor que muito mais, caiu ali um fato, que muito mais Ele fará na minha vida, porque o Senhor sabe o sacrifício, né? Ou você escolhe a porta mais fácil, né? Ir pelaquela porta larga, ou você vai buscar na palavra do Senhor e ir pela porta mais estreita, mas que vai te chegar a uma realização segundo as promessas do Senhor Jesus. Eu creio nisso, eu creio nas promessas do Senhor. Então nós podemos entender isso
entender pela orientação do nosso Pai, do nosso Deus, orientação que Ele nos dá através da palavra dele. Você tem que crer no que está escrito para que as coisas venham a acontecer na sua vida, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente. Amanhã eu venho falar sobre... eu vou ver aqui quanto à continuidade aqui. Eu vou dar continuidade aqui. Eu vou ver o que o Senhor Jesus o que me vier, né, na hora que eu pretendo dar continuidade aqui quanto à multiplicação dos pães, que nós já sabemos, né? Tem coisas que é bom a gente repetir, né? Então, é bom que a gente repita, né? E saiba que a proximidade do Senhor Jesus é que vai nos fazer desenvolver mentalmente, né? E ter muita claridade, porque Ele mesmo fala: não temas, sou eu, o seu Deus. Eu sou contigo. E você tem que crer nisso, tá certo? Amanhã eu venho dar continuidade aqui quanto à obra de Deus. E aí vamos ver o que mais vem aqui para que a gente venha nos nutrir da palavra do Senhor, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.